Prezados usuários do CISEA, neste vídeo iremos abordar como a gente coletar amostras de uma população, mas que essa população foi estratificada ou é estratificada, né? Então, para isso, nós vamos utilizar o CISEA. Para abrir o programa, busque no desktop do seu computador o ícone do programa. Ao encontrá-lo, dê um duplo clique para acionar o programa. No menu suspenso que se encontra nessa parte superior, busque a palavra amostragem. Dentro de amostragem, vamos para amostra estratificada. Bem, com o formulário aberto, mais uma vez nós ressaltamos a necessidade, principalmente para os usuários que ainda não estão acostumados muito bem a usar o programa, a buscar informações complementares pressionando esse botão que é o botão de dúvida, que a gente chama ele de interrogação, né? Então, ao pressionar, é aberto o formulário, dando algumas explicações de como é feito. Nesse caso aqui, nós apresentamos dois exemplos, exemplo um e exemplo 2, que aconselhamos o usuário fazer essas rotinas para se acostumar como trabalhar com o programa. Para explanar, para explanação, vamos utilizar o exemplo um, que é o exemplo que foi denominado de 82, o nome do arquivo 82. O que é esse arquivo? Esse arquivo é de um experimento em que a pessoa tinha uma área experimental e por uma razão qualquer, essa área ele considerou que não era homogênea. Então ele dividiu em 5 sub-áreas, contanto que a partir de agora ele achou que essa área é homogênea, essa é homogênea aqui dentro, homogênea, né? Então essa é uma estratégia que a gente usa para tirar possíveis erros experimentais. É, no extrato um, você veja, foram coletados esses dados e nós temos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dados no extrato um. No extrato 2, então não é obrigado ser uma matriz completa, pode ser uma matriz faltando elementos, né? Então vamos utilizar o arquivo 82. Vamos chamar o arquivo. Bem, o arquivo está aqui. Nós agora vamos preencher essas áreas que são solicitadas. Quem é desse arquivo o vetor resposta? O vetor resposta é o vetor peso. Essa planilha aqui, esse arquivo, na realidade, poderia ter outras colunas. Então, vamos dizer extrato, peso, comprimento, altura, né? Mas essa rotina só permite uma análise de uma variável por vez. É perguntado, você quer utilizar algum transformador nessa rotina? Nós não vemos necessidade para esse tipo de experimento aqui fazer isso. Na realidade, não é experimento, né? É uma amostra. Então, vamos coletar a amostra do jeito que ela se encontra. Quem é o vetor intitulado de o vetor extrato? É aquele que a gente nomeou como extrato mesmo, dizendo as especificações de um. Quem é um é o extrato um, quem é 2, o extrato 2 e por aí vai. Isso podia ser também A, B, C, D, né? Você quer uma precisão dos resultados de quantas casas decimais? 4 serão suficientes. Calcular. Foram encontrados 5 extratos.
essas informações estão corretas, isso é extremamente importante, porque muitas vezes a gente sem querer aqui digita 22, em vez de digitar apenas 1, 2, 22. Então aqui iria aparecer, foram encontrados 6 extratos, 1, 2, 22. Então essa informação estaria errada, né? Você tem que voltar, ir para arquivo, modificar e alterar a informação dessa unidade. Então, a informação está correta sim. Então, ele já entrou no formulário propriamente dito para você preencher algumas coisas e ele fazer essas avaliações. Ele vai perguntar qual o tamanho de cada extrato. Veja que você coletou uma massa de dados, né? Então, você coletou no extrato 1, 8 dados, 16 dados, 22 dados, né? Então, no extrato 1, você veja que foram coletados esses números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dados foram coletados no extrato 1. Mas ele está perguntando qual o tamanho desse extrato. Vamos admitir que aqui seja área de criação de suíno, e que nessa baia existiam 42 suínos. E a gente só coletou 8, que foram esses 8 que a gente coletou. Então, ele já está me perguntando qual o tamanho de cada extrato desse. Então, vamos colocar 42, 80, 108, 70 e 100. Então, esse é o tamanho real de cada unidade experimental. Então, eu, na realidade, poderia ter coletado 100 indivíduos aqui. Mas é aquela história. Você, quando coletar muitos dados para obter determinadas informações, você pode estar envolvido aí o custo nessa operação, o estresse animal, vários outros fatores negativos decorrentes disso daí, não é? Então, muitas vezes a gente pega uma parte só dessa população. Bem, vamos estabelecer a possibilidade de 10% do erro e vamos utilizar para a realização dos testes 5% o nível de probabilidade. Esses valores são bem padronizados. É lógico, se você está trabalhando com humanos, com problemas de doenças, medicamentos, né, você pode melhorar esse nível de significância. Mas nas ciências agrárias, de uma forma geral, esses números são bem, esses valores são bem representativos. Ok. Então ele já fez os cálculos necessários para você fazer o teu experimento. Veja o seguinte, ó, para o extrato 1, não é? Para o extrato 1, nós coletamos 8 indivíduos. E ele diz que o tamanho ótimo é 8. Então, na realidade, você não precisa adicionar mais nada a uma nova amostra. É como se dissesse aqui, o tamanho aqui está ótimo, mas no limite. No extrato 2, você coletou 16 indivíduos, mas ele diz que, infelizmente, em função da variância, a variância foi ligeiramente alta, você precisa de 17. Então, você tem que voltar ao campo e coletar mais um indivíduo, dados de um indivíduo. No extrato 3, você coletou 22, mas você precisava de 27. Volte ao campo e colete mais 5. No extrato 4, você coletou 14 e só precisava de 13. Tá bom. No extrato 5, você coletou 20, mas precisava de 21. Volte ao campo e use mais uma. Na realidade, a gente vai ter que voltar ao campo para
tenha um número ótimo, ideal para essa nova estimativa, esses novos cálculos, e é lógico que eu não vou pegar só um. Eu diria, pegue mais dois, três, pegue sempre a mais do que ele está exigindo, porque você pode pegar indivíduos que piore a variância daquele seu extrato, e ele vai pedir até mais. Existe até a possibilidade também aqui de você pegar 5 indivíduos, quando botar no cálculo, ele dizer que só precisa 20, porque você pegou indivíduos bem padronizados, diminuiu a variância experimental. Antes ele estava pedindo 27 e agora ele só está pedindo 20. Isso acontece muito. Ok? Bem, com os dados presentes, você pode gravar esses resultados ou, para gravar, se você pressionar no botão, ele vai chamar o diretório padrão, que é SysEA para o texto, e aqui você bota o nome do arquivo e fica guardado no arquivo esses seus resultados. Caso você queira imprimir esse documento, basta pressionar aqui que esses dados vão para uma impressora. Caso contrário, se você também quiser selecionar esses dados aqui, você pode selecionar manualmente, como eu estou fazendo, coloca o cursor aqui no início e vai arrastando para baixo, ou simplesmente bota o cursor em qualquer ponto e faz Ctrl A. Selecionou o documento, agora eu vou fazer Ctrl C para copiar a informação. Vou abrir o meu editor de texto, tá o texto do trabalho, da apresentação lá digitada, vou botar o cursor onde quiser e agora eu vou fazer Ctrl V para vir carregar o programa para o editor de texto. Com certeza vai haver uma disparidade entre o editor, a fonte do editor, que aqui é Time New Roman, contra aqui a fonte que veio do CISEAPRO, que é esse Fixit. Bem, nós esperamos que tenhamos conseguido, no mínimo, minimizar possíveis dúvidas que você possa ter como utilizar é, é, a rotina para tirar amostras de uma unidade estratificada. Nós agradecemos e esperamos nos encontrar no próximo vídeo.